Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que nós estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus. Mais um dia de vida, o Senhor nos concede nessa manhã. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Manhã com o Evangelho. Amém? Você vai chegando, vai curtindo. Se você ainda não curtiu, curta essa live no nome de Jesus. Vai entrando, vai deixando um comentário. Que a sua vida seja uma bênção nessa manhã. Amém? Se não curtiu ainda, curta aí essa live, ajuda a live a subir, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Amém? Desde Teodoro, Deus abençoe nessa manhã. Dora Gomes, Deus abençoe nessa manhã, minha querida amiga. Daniele Almeida, Deus abençoe minha esposa nessa manhã. Irmã Cirlei Lima, Deus abençoe nessa manhã. Cleide Luiza, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que estão chegando nessa manhã. Irmã Wanda, Deus abençoe nessa manhã. Um forte abraço para o irmão Luiz. Que Deus possa nessa manhã nos fortalecer para mais um dia na presença dele. Amém? O evangelho de hoje é João 5, a partir do versículo 17. Ontem nós lemos João 5, do 1 ao 16, e hoje nós faremos a leitura do 5, do 17 ao 30, que vai dizer assim: Mas Jesus disse: O meu Pai trabalha até agora, e eu também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, na visão deles, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus disse: Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que o Pai fizer. Porque tudo o que ele fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostrou tudo o que faz. A maiores obras do que esta lhe mostrar, para que vocês fiquem maravilhados, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confia em todos o julgamento do Filho, para que todos honrem o Filho assim como o Pai. Quem não honrar o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz deles e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como eu julgo, como eu ouço. Julgo meu juízo é justo, porque procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vanilda Ramos, Deus abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Gente, coisa boa é ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Coisa boa é sabermos que o Senhor fala conosco pelos poder do Evangelho. Nesse momento, Jesus ele nos ensina algumas coisas importantes para nossas vidas. A primeira coisa, amados, é que o Pai trabalha e eu trabalho até agora. É o primeiro versículo que nós lemos. Nós servimos a um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, Deus é um Deus que está em contínuo trabalho.
né? A Bíblia mesmo vai dizer que o guarda de Israel, ele não dorme, não dormita. Por quê? Ele rege a terra, o planeta Terra, com mão forte. Então, a todo instante, o nosso Deus, na pessoa do Pai, está trabalhando. Assim como o Filho também está trabalhando. Nós servimos a um Deus, né, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus de movimento. É um Deus que não precisa ser carregado, não precisa alguém levar ele de um altar para o outro, não precisa esperar alguém trazer alguma coisa para ele, porque ele trabalha. O meu Pai trabalha e eu também trabalho. São palavras do próprio Jesus para nossas vidas nessa manhã. E quando eu ouço falar de um Deus que trabalha, um Deus que não está dormindo, um Deus que está em contínua ação e movimentação, eu aprendo que minha vida precisa ser uma vida de ação, uma vida de trabalho, uma vida, querido, de movimento. E aí como é que eu tenho que me mover, pastor Cássio? De todas as formas possíveis. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Deus não chamou ninguém para ficar esperando apenas a bênção chegar. Enquanto a bênção não chega, enquanto o milagre não chega, enquanto a cura não chega, o nosso dever é o quê? Movimentar. Lembra ontem do coxo, que esperava o movimento das águas, e por ele esperar o movimento das águas, ele nunca ficou sarado? Mas quando Jesus fez uma pergunta de ação, queres ficar curado? E Jesus falou, toma o teu leito, levanta e anda, a coisa aconteceu. Então, irmãos, desculpa, ficar parado nunca foi uma ação de Deus. E nessa manhã o Senhor está nos alertando para isso. Despertem, trabalhem, movimentem-se, ajam, tenham ação. Pastor, ainda estou enfermo. Tenha a ação de orar. Orar continuamente, orar até o Senhor trazer uma resposta. Pastor, eu preciso fazer uma faculdade. Tenha a ação de estudar para passar numa faculdade pública, ou tenha a ação de trabalhar para pagar sua faculdade, mas parado nós não podemos ficar. A Bíblia está sendo bem clara, o Evangelho está muito claro, que diz o quê? Que o meu Pai trabalha e eu trabalho. E se nós somos cristãos, né, pessoas que seguem o modelo de Cristo, não fomos chamados para permanecer parados. Fomos chamados para avançar para a glória de Deus Pai. Por isso, nessa manhã, a ordem, o comando de Deus é: tenham ação, tenham movimentação, pela oração, pelo jejum, pelas ações, pelas suas atitudes, correndo atrás dos objetivos, colocando Deus à frente, mas indo logo atrás, para que você possa verdadeiramente aprender e viver da forma que Deus quer. O texto ainda vai falar, amados irmãos e irmãs, que os judeus cada vez mais, ou melhor, cada vez menos, se agradavam de Jesus. Primeiro porque eles achavam que Jesus violava o sábado, né? O sábado, que era o Shabat, o tempo do descanso. Eles viam quando Jesus curava, libertava no sábado como algo ofensivo. A segunda coisa que fazia aqueles homens gostarem um pouco menos de Jesus, cada vez menos de Jesus, é porque Jesus não se referia a Deus, né, a Yahvé, como alguém distante, mas eles tinham a conexão de chamá-lo de Pai. Não havia, amados, essa cultura entre os judeus de chamar Deus de Pai, de Abba. Jesus só chamava Deus de Pai.
E ele, quando ele se chamava ele de pai, ele se colocava na mesma altura do pai, porque ele é, né? Ele é presente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aí, amados irmãos e irmãs, aonde é que os judeus não entendiam? A intimidade de Jesus com Deus. Eles não conseguiam alcançar a dimensão nas suas mentes cauterizada pela lei, cauterizada pelas tradições, que o Pai e Jesus eram um. E que o Filho não faz nada sem o Pai, e todas as ordens que o Pai dá, o Filho executa. Por isso eles planejavam a matar Jesus. Aí vem o texto dizendo que ninguém que não recebe o Filho tem como amar o Pai. O Pai e o Filho é conectados. E por eles serem totalmente conectados, você não tem como falar que ama Deus e não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não tem como falar que ama a Jesus e não obedecer às leis de Deus. É uma ligado na outra. E aí o texto vai ser muito claro, né, que chegará o momento que o Senhor, o Pai, que tem todo o poder, entregou o julgamento ao Filho. Hoje nós temos um advogado justo e fiel, propiciação pelos nossos pecados, Jesus Cristo. Mas quando ele vir, ele vai julgar a igreja. Ele não vai ser mais agora um advogado, ele vai ser um justo juiz. Porque o Pai lhe confiou a justiça. Então, amados, o tempo de você pedir graça ao seu advogado é hoje e agora. Porque quando nós ultrapassamos o portão da eternidade, seja pelo arrebatamento da igreja, ou seja pelo nosso arrebatamento individual, nós não encontraremos mais o advogado, nós encontraremos o juiz. E aí é onde, querido, nós seremos julgados pelos nossos bons feitos, pela nossa boa conduta, pelo nosso bom modo de ser, ou seremos julgados e condenados pela nossa má conduta, o nosso má jeito de andar nessa vida. É tempo de você nessa manhã se apegar ao Filho, aceitar o Filho como Senhor e Salvador da sua vida, caminhar com Jesus na forma que você precisa caminhar. O texto, amado, Jesus, ele não existe meio termo com Deus ou com Jesus. Não tem. Ou você verdadeiramente segue a Ele, e é uma palavra dura, mas é real. Você precisa servir Ele de todo o teu coração, de todo o entendimento e de toda a sua alma. Mas pastor, eu sou muito apegado a isso, sou muito apegado àquilo. Irmãos, a vitória vem na caminhada. A libertação acontece na caminhada. Eu tenho aí anos de caminhada, eu preciso me libertar de muitas coisas ainda. Você tem anos de caminhada, precisa se libertar ainda de muitas coisas. O importante é você estar na caminhada, tomando as atitudes certas, recebendo o santo batismo, tomando santa ceia, sabe, uma vida alinhada com Jesus no Pai. Porque uns ressuscitarão para a eternidade e outros para a condenação eterna. O Senhor Jesus nessa manhã não deseja que nenhum de nós nos percamos. O Senhor Jesus nessa manhã não deseja que nenhum de nós seja perdido para a eternidade. Ele deseja a tua salvação. Mas para você ser salvo e entrar pelos portões da eternidade, você precisa entregar tudo. Nada de entregar por a metade, entregar tudo. Nós estamos pregando, fazendo uma série de mensagens na minha comunidade de fé, onde eu estou pastoreando, né? Eu digo que eu não sou pastor, eu estou pastoreando, porque é a igreja é de Cristo, né? Então, ali onde eu estou pastoreando, aqui na igreja do Parque Suécia, nós começamos uma mensagem, uma série de pregações sobre as igrejas do Apocalipse, né? Falamos no primeiro domingo, manhã e noite,
sobre a igreja de Éfeso, né? Elogios e advertências de Jesus para a igreja de Éfeso. Na semana passada, no domingo à noite, nós falamos sobre Pérgamo. E nós estamos falando, né, sobre várias igrejas. E todas essas igrejas, quando você vai olhar Jesus, né, todas não, mas quase todas. Jesus ele elogiando, mas trazendo uma advertência em alguma coisa que essas igrejas estão pecando. Aonde essas igrejas não estão entregando a sua totalidade. A igreja de Éfeso era uma igreja abençoada. Era uma igreja próspera, uma igreja de teologia, o povo sábio. Mas eles tinham deixado o primeiro amor. Era um culto por a metade. Vem Jesus repreendendo aquela igreja dizendo: volta-te ao primeiro amor. Senão eu vou remover do meio de vocês. Sabe, irmãos? Entrega tudo. Se é para ser, seja de verdade. Para que você possa viver uma vida santa e que agrade a Deus. As coisas que precisam ser retiradas, sempre colocando no altar do Senhor. Senhor, retira isso da minha vida. Eu preciso de mudança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Amados irmãos e irmãs, eu quero agradecer aos irmãos todos que durante muito tempo oraram pelo pastor Robson. Essa tarde de ontem, o pastor Robson partiu para a glória. O pastor Robson lutava contra um câncer e quis Deus levá-lo para casa. A gente fica com um vazio, né, no coração, um nó na garganta, né? Porque foi uma pessoa de muita referência para todos nós aqui, principalmente no Suécia, na igreja metodista. Ele caminhou muitos anos com a gente aqui, né? Eu cheguei ali adolescente na igreja. O Robson era assim uma pessoa que eu olhava e falava: quero ser um homem de Deus que nem ele. E graças a Deus, o Senhor o levou para si. A gente fala assim, às vezes a gente ora assim: Senhor, mas a gente orou tanto por cura. Mas quem disse que no céu você entra doente? No céu a gente não entra doente, a gente entra curado. Jesus cura para dar testemunho na terra. Outros, Jesus cura para levar para o céu. Então, nessa manhã, eu quero agradecer de todo o meu coração todas as orações feitas pelo pastor Robson. O homem de Deus já encontrou o Senhor. Eu já posso imaginar ele entrando pelas portas, as grandes portas da eternidade, sendo recebida pelo próprio Jesus. Agora sem dor, né, sem tantos tratamentos, tantas coisas, e vendo tantos santos que precederam ele aqui na terra, já lá no céu. E nós continuamos aqui como igreja que caminha, né, que milita, esperando o dia que o Senhor vai nos chamar, sendo fiel até o final. Amém? Oremos pela família do pastor Robson. Oremos por todas as pessoas que passam, né, por essa enfermidade chamada câncer e todas as outras enfermidades. Oremos também nessa manhã pelos enlutados. Oremos nessa manhã por todos os que se recomendam as nossas orações, ou por quem nós somos obrigados a orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco, que não é tempo, Deus, de andarmos por a metade com Jesus, que não é tempo de andarmos, Pai amado, de qualquer maneira com Jesus. É tempo de vivermos uma vida que agrada ao Pai em Jesus, para que quando o julgamento de Jesus for falar o nosso nome, as nossas boas obras sejam encontradas. Rogamos ao Senhor que não nos deixe ficar prostrados, parados, desanimados. Afinal de contas, nós servimos um Deus de movimento e de ação. Nos ajuda a agir nessa manhã. Pedimos nessa manhã, Deus, pela família do pastor Robson,
Que o Senhor traga consolo, meu Pai. Consolo para suas filhas, consolo para sua esposa, consolo, Deus, para todo o Ministério Rocha, que perde seu pastor presidente. Que o consolo do Senhor seja sobre a vida dos teus filhos, e eles possam, Senhor, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Senhor Deus, todas as pessoas que passam por um processo de câncer, Senhor. Tende misericórdia. Todas as pessoas que estão enfermos e que vêm às nossas cabeças, ou mesmo nós que estamos aqui nessa live, ou que vai assistir ao decorrer do dia, que esteja com alguma enfermidade, que o Senhor venha repreender no nome de Jesus, trazer a cura divina. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Oramos nessa manhã, Deus, por todos os enlutados, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, ou porque nós somos obrigados a orar. Abençoa, dá vitória. Tu conheces as necessidades. Por isso, Senhor, faz a tua obra. O Senhor tem poder. Alcança aonde nós não podemos alcançar. No nome de Jesus oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho agora ao vivo ou mais tarde pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Um dia abençoado, Senhor nos concedendo. Amanhã estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus. Graça e paz.